expondo a sã doutrina. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Como diz tua palavra, a tua alegria é a nossa força. Nós queremos te dar graça pelos louvores e pedimos também para que o Senhor os receba, ó Deus, para que sejam de fato daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Oramos para que também o Senhor, Pai, venha falar por meio de nosso irmão Leandro, seja por meio de um estudo ou por meio da pregação de tua palavra. Oramos também, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, essa família abençoada. Oramos para que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sobre eles, que eles venham compreender tua palavra, e qualquer dúvida que eles tiverem, que eles não guardem, Senhor, as dúvidas, mas que possam perguntar, Senhor, pesquisar, buscar a Ti mais e mais. Oramos para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, não no conhecimento humano, não no conhecimento apenas teológico, mas no conhecimento da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Oramos para que o Senhor, Pai, venha aplicar o estudo em nossos corações e que ele venha ter o seu devido efeito. Que a Tua palavra, que como água, possa nos purificar. Que a Tua palavra, como martelo, possa quebrar o coração mais puro. Que a Tua palavra, Deus, como a espada, venha penetrar o mais íntimo, Senhor, de nosso ser. E venha também, Senhor, nos expor dos nossos pecados, nos levar de joelhos, nos levar, Senhor, à confissão e ao arrependimento. Amém. Essa oração, Pai, que nós fazemos. E todos dizem amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Abra o livro de Colossenses, irmãos, por favor. Vamos continuar o nosso estudo. Vamos continuar o nosso estudo nessa manhã sobre revitalização, né, de igrejas. Colossenses, capítulo 1, tá? Colossenses 1. Importante todos encontros. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, né? A gente tem alguns assuntos muito importantes aqui, fundamentais para a gente poder continuar caminhando. Nós já tratamos sobre o que é a revitalização, né? Da última vez nós caminhamos aqui metade desse estudo, com algumas negativas sobre as dificuldades da igreja, o que a igreja enfrenta como debilidade para o avanço, né, para a revitalização, os sintomas de uma igreja que não frutifica. E hoje nós vamos ver agora a parte positiva dos frutos dessa igreja que frutifica. Tá certo? Irmãos, vocês já ouviram a frase "até tu, brutos"? Já ouviram isso? Já. Júlio César, eu acho, não sei. Essa frase, irmãos, os historiadores mais antigos dizem que isso não aconteceu, que Júlio César não disse essa frase. Mas é muito interessante. A ideia é que essa frase teria sido dita quando Júlio César, né, foi um ditador romano, ele foi assassinado pelo Senado romano, tá? Não lembro agora exatamente, acho que no ano 47 a.C., não lembro exatamente agora, exatamente o ano. Mas dentre as pessoas que assassinaram Júlio César, né, estavam os seus amigos, né? E um deles era Brutus, né, que era, além de amigo de César, me parece que era filhado dele ainda, uma coisa assim, né? E Júlio César teria dito essa frase, né? Mas os historiadores mais antigos dizem que isso não aconteceu. Porém, a ideia o princípio permanece, que
a frase "até tu, Brutus" revela uma surpresa de Júlio César pelo fato de Brutus estar entre aqueles que o assassinaram. Isso significa que há coisas que acontecem, de pessoas que acontecem, que você não espera que aconteçam com aquelas pessoas. Então, por exemplo, a frase "até tu, Brutus" poderia ser ressignificada, né, com uma mudança para os cristãos. Se como diz Spurgeon, se um anjo colocasse a mão sobre o nosso ombro num momento em que nós estivéssemos pecando, ou de negligência, ou e dissesse "até tu, cristão", bastava essa frase para deixar a gente completamente envergonhado diante do anjo. Até tu, cristão. Como esperar que vocês que são os escolhidos do céu, os remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, os filhos de Deus, adotados pelo Senhor, estejam nessa condição? Até tu, cristão. Bastava essa frase vindo da boca de um anjo para poder nos envergonhar, né? Então é muito interessante, irmãos, porque a gente está tratando exatamente, né? A gente tem falado há alguns dias exatamente sobre a igreja, né? A missão da igreja, o que é a igreja, a revitalização da igreja, tá certo? E o nosso propósito, cada vez mais, é militar, lutar por uma igreja cada vez mais bíblica, uma igreja cada vez mais séria. Ao mesmo tempo que essa igreja ela é contrabalanceada com amor, com alegria, né? Ser séria não é ser chata, ser séria não é ser incômoda, né? Mas ser séria no sentido de ser reverente, de cumprir o que está lá em Provérbios 1,7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, uma igreja que teme ao Senhor verdadeiramente, uma igreja que se preocupa em estudar as Escrituras, em guardar minimamente o que a palavra de Deus ensina, certo? Então, uma igreja séria, uma igreja vigorosa, uma igreja atuante, uma igreja que possa ter influência na sociedade, né? Que grau de influência a congregação presbiteriana no 25 está tendo no 25? Então, a gente tem que lutar daqui para frente para que a gente possa ter influência, para que o nosso, não o nosso nome, né? Deus me livre de dizer isso, que senão você é igual o pessoal da Torre de Babel, né? Fazemos célebre o nosso nome, não. Né? Mas para que o nome do Senhor, por meio desse trabalho, seja conhecido no 25. E, se puder, sim, claro, por que não? Se puder, suplante, né? Esteja acima do que a gente tem visto por aí. Entendeu? Então, para isso, irmãos, acontecer, diante de todo o estereótipo que as pessoas têm da igreja, as pessoas não confiam na igreja, né? Eu falei para alguns aqui que ontem eu tive acesso, pude evangelizar uma moça, eu vim deixar as provas aqui na escola, né, da UBMEP, e aí eu tive a oportunidade de evangelizar uma jovem ali, e ela falou um pouco das experiências com a igreja, né? As pessoas elas estão assim decepcionadas com a igreja, aquelas que tiveram contato com a igreja em algum momento, elas estão decepcionadas, desencorajadas, não querem ir para a igreja, porque elas tendem a imaginar que todas as igrejas são daquela forma, fazem aquilo. Então a gente precisa de como dizia Leonardo Ravenhill, não de uma nova definição do que é cristianismo, mas de uma antiga demonstração de cristianismo. A gente tem que demonstrar na prática o que é o cristianismo. Chega de filosofia, chega de proselitismo, chega de conversas vazias. A gente precisa demonstrar isso na prática, com amor, com boas obras, com um bom comportamento, com postura, fugindo do mal, testemunhando de Cristo. Entendeu, gente? Então o propósito de se estudar sobre a igreja é exatamente a gente tentar e lutar para ir adquirindo dia após dia esse nível e subindo cada degrau dia após dia, para que nós sejamos uma igreja no padrão, né, segundo o padrão da igreja apostólica, né, nesses dias, tá certo? Em detrimento aí do que a gente está vendo. Então é caminhar na contramão de fato do mundo, né? E sempre foi o propósito da igreja, caminhar na contramão desse mundo perverso. Então, meus irmãos, como nós vimos aqui anteriormente, o apóstolo Paulo, ele saúda a igreja de Colossos, aos colossenses, e ele
tem uma saudação costumeira, que ele se apresenta à igreja, ele defende o seu apostolado. Paulo era apóstolo de Cristo. E ele diz que esse apostolado era da vontade de Deus, ele era apóstolo pela vontade de Deus, certo? E ele também, ele aponta as características daqueles irmãos de Colossos. Eles eram fiéis e santos. Olha que coisa interessante. Eles eram fiéis e santos, ou santos e fiéis. E ele começa o texto, no versículo 3, dando ação de graças, né, agradecendo pela igreja de Colossos. Mas por que Paulo agradece? Versículo 4. Pela fé que eles têm em Cristo Jesus, pelo amor que eles têm. Versículo 5. Pela esperança que eles têm. Olha que chegou em coisa interessante. Pela fé, pelo amor e pela esperança. As 3 virtudes cardeais, né? Fé, esperança e amor. Olha que coisa linda, né? Então, a igreja de Colossos possuía isso. Você vai para as igrejas do Apocalipse, algumas daquelas igrejas tinham fé, tinham boa doutrina, mas o amor tinha se esfriado. A maioria daquelas igrejas ali tinha alguma debilidade em alguma área. Ou eram zelosas pela doutrina, mas não tinham mais fervor, não tinham mais amor. Ou, em outra parte, né, avançavam e tudo, mas tinham deixado a doutrina. Então, aqui o apóstolo Paulo agradece pela igreja como um todo, que ela estava crescendo, ela estava produzindo. Olha o verso 6. Esse evangelho tem produzido fruto e crescido em todo mundo, assim como acontece entre vocês. Agora que coisa interessante. Quando que acontece entre eles? Como é que foi acontecendo esse crescimento orgânico da igreja de Colossos? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então a igreja de Colossos, primeiro ela ouviu, depois ela entendeu. Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que lê e ouve, né? Aquele ouvir ali não é apenas que a palavra entra no ouvido, não é apenas isso. Mas quando você entende, assimila aquilo que você está ouvindo, quando você entende aquilo de fato, aquilo penetra no seu coração, isso tem que reverberar na prática de boas obras. E isso traz o crescimento da igreja, porque as pessoas veem isso, glorificam o Pai que está nos céus, conforme Mateus capítulo 5, e elas se achegam ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem um processo. Aquela igreja, ela ouviu a verdade e ela entendeu a verdade. Né? Ele penetrou no entendimento da igreja de Colossos. É igual Lídia, né? Lídia era uma judia, temente a Deus, olha que interessante. Vendedora de púrpura ali na cidade de Tiatira, e ela diz que o Senhor lhe abriu o coração, lá em Atos, para que Lídia pudesse ouvir a voz do Senhor e entender o que Paulo dizia. Ué, mas Lídia já não era uma mulher temente a Deus? Lá em Atos 8 diz que o eunuco também tinha ido a Jerusalém para quê? Para adorar. Mas no entanto ele não entendia nada, né? O Felipe pergunta: você entende o que está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? O Felipe começa e ele tem um entendimento dele ali aguçado com relação às verdades de Deus. Então, esse aqui é um detalhe muito importante, porque o crescimento da igreja passa por isso. E Paulo agradece a Deus por isso. Ele finaliza dizendo aqui, versos 7 e 8, que eles aprenderam isso de Epáfras, né? Epáfras, que foi um cooperador ali na obra, certo? E o fiel ministro de Cristo. Então é importante. Olha a liderança aqui, ó. Olha a liderança. A igreja de Colossos também tem uma liderança fiel, certo? Temente a Deus. Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Vejamos, irmão Leandro, que não é só crescer em graça, mas também em conhecimento. Conhecimento, exatamente. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, irmãos, era uma igreja que ela frutificava por quê? A lei da semeadura é fatal, irmãos. Quem planta tem que colher. Então, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que entende a palavra, uma igreja que procura ser reverente ao Senhor, uma igreja que procura zelar pela santidade, pelo amor, pela graça. Não é uma igreja que não peca, obviamente, não existe isso, mas uma igreja que procura caminhar com seriedade, lutando, militando contra Satanás, contra o mundo, contra o sistema, contra tudo isso, com a verdade. Uma igreja que procura permanecer fiel ao Evangelho, permanecer fiel na doutrina. Uma igreja que não negocia seus princípios. Irmãos, automaticamente essa igreja tem que dar fruto.
ela vai dar fruto automaticamente, ela não vai forçar para dar fruto. Entendeu? É bem parecido com o que a gente utiliza sobre a questão das consequências do Evangelho da Graça. Por exemplo, lá no Salmo 23, Davi diz assim, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não é você que corre atrás. O mundo inteiro vive atrás de felicidade, de riquezas, dessas coisas, de alegria e tal. Mas eles não encontram porque eles estão procurando a coisa errada. Ou no alvo errado. Mas quando eles conhecem o Senhor, então eles não precisam mais procurar. Essas coisas agora que começam a correr atrás deles e eles não vão conseguir nem escapar. Como Davi disse, a bondade e a misericórdia me seguem. Então, automaticamente isso ocorre com uma igreja que também é verdadeiramente bíblica, ou procura ser fiel. Os frutos, eles acompanham essa igreja. Ela não tem que se esforçar para dar fruto. O fruto acompanha naturalmente, né, com o vigor, com a seiva que a igreja fiel tem. Que nem assim, a igreja, né, que tem o mover do Espírito Santo, automaticamente ela produz esses frutos, né? Porque é o trabalho do Espírito Santo. Exatamente. Né? Exatamente. Tanto é que quando você estuda sobre o crescimento da igreja de Atos, você vê uma coisa bem interessante. O livro de Atos, irmãos, é um dos livros que merece o nosso estudo. Sério. Por quê? Porque ali no livro de Atos você tem um núcleo, ali você tem a planta, né, por assim dizer, do crescimento orgânico da igreja. Como é que a igreja cresce? Primeiro que o livro de Atos poderia ser ressignificado o nome, né? Não são Atos dos Apóstolos. São os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque o livro de Atos você vê o Espírito Santo atuando como qualquer outro livro da Bíblia. Né? E você vê ali que os apóstolos, eles pregam, eles não fazem apelo para ninguém. Você não vê na pregação apostólica ali em Atos eles fazendo apelo. O apelo vem do povo. Irmãos, o que faremos? Lá em Atos 3. Aí Pedro diz, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado. Então, você vê ali que a igreja cresce com aquele parâmetro. O que aqueles irmãos estavam fazendo? Estavam sendo fiéis. Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos milagres e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, era uma igreja que a nossa preocupação, acima de tudo, o nosso dever é ser fiel. Ponto. Porque se nós somos fiéis, automaticamente nós evangelizamos, automaticamente nós procuramos viver em santidade, automaticamente nós lutamos por uma vida minimamente que concorde com o Evangelho. Entendeu, meus irmãos? Então isso aqui é muito importante, irmãos, a gente aprender aqui com essas igrejas que frutificaram, a igreja de Colossos, né? E quando a gente quer ter um exemplo do que não fazer, a gente pode dar uma pulinha nas cartas de Paulo aos Coríntios. Né? Então, meus irmãos, só relembrando aqui para vocês, a gente falou sobre os sintomas, né, de uma igreja que não frutifica na última vez. A gente viu que, primeiro, né, ela terceiriza o ministério, certo? Não usam os dons que têm, como deveriam, e elas terceirizam para outras pessoas, tá? Uma das nossas irmãs, né? Ela disse esses dias, qual é o meu dom, irmão? Qual é o meu dom? Porque o pastor falou sobre os dons, né? Aí eu disse, seu dom é esse, que ela é muito boa em falar, em se relacionar, em conseguir as coisas. Eu disse, seu dom é esse. As pessoas têm a ideia de que dom é você pegar um microfone, ir pro louvor, ir pra pregação, essas coisas mais chamativas, por assim dizer, no trabalho ministerial. Mas se esquecem que elas podem contribuir com a boca, se relacionando com outras pessoas, convidando, chamando, né? Ou então se envolvendo na limpeza, ou então o zelo pela casa de Deus, ou outras coisas. Tudo são dons que o Senhor concede, né? E quando cada um usa esses dons com empenho, da maneira devida, a obra não fica sobrecarregada para ninguém. O trabalho avança com mais eficácia e com mais rapidez. Entendeu, irmãos? Então, quais são os dons de vocês? O que vocês podem contribuir para o trabalho? Algo que seja automaticamente natural de vocês na contribuição. Né? Então, vocês não podem terceirizar o ministério. Então, isso aqui é um dos sintomas de uma igreja que não frutifica. Segundo, a gente viu aqui, né, que há uma falta de
interação entre a dinâmica da igreja e do lugar onde ela está colocada, né? Seja a cidade, seja o vilarejo, ela não tem relevância. Isso aqui é perigoso. É por isso que eu perguntei para vocês, né? Qual o grau de relevância que a igreja presbiteriana aqui no 25, a nossa congregação já tem alguns anos, né? Entra encaminhando assim, nesse pequeno núcleo. Qual o grau de relevância que ela tem no 25? Então é importante a gente estar atento a isso aí, entendeu? Tem que ter algum tipo de relevância aqui, certo? Porque senão, irmãos, é sal que não salga, é luz que não brilha, tá? É mais um sintoma. A gente vê que a igreja de Colossos, o evangelho aqui, ela estava produzindo fruto, né? Em todo mundo. O evangelho estava produzindo fruto em todo mundo e também entre eles, certo? Então ela produzia fruto. Também aqui um dos sintomas, né? A ausência do crescimento. Se por um lado a gente não fica o tempo todo preocupado com o número, né? Que também estaria errado a gente ficar o tempo todo medindo a nossa espiritualidade ou a fidelidade da nossa igreja com base nos números que ela tem. Isso aí é errado demais. Tá certo? Porque senão a gente seria obrigatoriamente a considerar as igrejas que são cheias de gente como igrejas que estão frutificando no evangelho. Não necessariamente. Né? Então os números eles não revelam o grau de sinceridade ou de verdade que uma igreja possui com relação à verdade. Você está lendo Mateus capítulo 5, aí diz assim: vendo Jesus as multidões, havia multidões ali, né? Compadeceu-se delas. Aí Jesus senta, né? Então, aí diz assim: e os seus discípulos se aproximaram dele. Opa, então há uma diferença entre a multidão e entre os seus discípulos, né? Quem se aproxima dele para ouvir são os discípulos. Quem está pertinho dele são os discípulos. Então a multidão está ali, mas a multidão está ouvindo à distância, está observando. E a multidão sempre está atrás de coisas novas, de coisas para satisfazer, de coisas que são triviais. Então a multidão não é sinônimo de sucesso ministerial, tá? Mas por outro lado, uma igreja que não cresce também significa estagnação. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não frutifica também significa uma esterilidade espiritual, né? A Bíblia diz lá em Atos que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, lá em Atos. Tanto é que vocês enxergam isso claramente. Você pega 12, 70, né? Jesus envia 70, depois você pega lá em Atos 120, depois 3 mil, depois 5 mil, e aí você vê o evangelho avançando em todo o mundo conhecido ali, romano ali, e também fora de Roma. Entendeu? Então, irmãos, esse crescimento ele é necessário, tá? Nós vemos também os sintomas, né? No sentido de a perca do fervor missionário. Igrejas que estão morrendo abandonam a visão missionária. Isso é muito perigoso e eu fico preocupado com isso, né? Eu tenho orado, né, ao Senhor e falado com os nossos irmãos, meus companheiros de ministério, pastor e os outros, que a gente tem que voltar a nossa visão para o campo missionário, o investimento no campo missionário, o avanço evangelístico, capacitação de pregadores, de jovens que se empenham com isso, entendeu? E investimento financeiro, certo? Então, as minhas, né, espero que a deles também sejam essas. As projeções para o ano que vem são essas. A gente passou por um ano muito turbulento, muito complicado, cheio de dificuldades, e a gente espera que o ano que vem seja um ano de renovo e também de avanço. Geralmente após a tormenta tem a calmaria, não é assim? Então a gente espera que o ano que vem seja um ano de avanço para a gente com relação a isso aí. Mas é necessário que a gente volte os nossos olhos para o avanço missionário da igreja. E esse é um sintoma muito complicado. Um dos mais alarmantes, quando a igreja perde a visão missionária. Então assim, aqui está dizendo aqui, né, que essas igrejas estão morrendo, elas abandonam a visão missionária e elas quase sempre se justificam dizendo assim, ó, está escrito aqui na revista: temos de investir aqui. Quantas não dizem isso, né? Temos de investir aqui. Aí elas se reduzem à sua localidade e elas não pensam em avançar. Não pensam. Se os primeiros discípulos de Jesus tivessem adotado essa visão, até hoje o evangelho não teria saído de Jerusalém.
diz Hernandes Dias Lopes, ela é centrífuga, né? É para fora, é de dentro para fora a visão, né? Não é para dentro, certo? Então esse é um sintoma, irmãos, de uma igreja que não está frutificando. A gente falou também da juventude, né? A juventude está alheia ao modelo da igreja que vigia. Então é uma juventude falha hoje. Isso também se dá por conta dos pais não passam isso mais para os filhos. Então, isso tem que ser passado de geração em geração. Né? Por exemplo, acho que foi vocês que falou esses dias, né? O Calvão falou que tava, logo o menino está saindo da escola. Alguém disse assim, foi que Taizão, foi? Que ele tem que deixar discípulo lá, né? Tem que deixar os discípulos lá agora. Sair da escola e deixar os discípulos ensinando. Então, assim, irmãos, a mesma coisa se dá com relação à igreja. Os pais têm que ensinar os filhos e assim por diante, de geração em geração. Então, assim, como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser a igreja que um dia foi formada debaixo de Paulo, de paulada, né? Uma igreja firme e sólida, mas que foi formada assim, daqueles que ficam depois, os filhos, né? Cada geração parece que é pior do que a outra. Como é que fica isso, entendeu? Então é uma juventude que está alheia, distante, certo? O que interessa a eles são os eventos, são os acampamentos, as saídas, os programas. Isso, irmãos, pelo amor de Deus. Tá? Essas coisas todas são legais, são boas, se a gente puder fazer, vamos fazer, são momentos de alegria. Mas isso não é a rigor, a prioridade que a igreja tem que dar. Os jovens, eu olho para os jovens da Bíblia, até lembro de Paulo Júnior falando naquela pregação dos jovens cristãos radicais. Paulo Júnior disse assim, né? Eu não lembro de Davi colocando a blusinha apertada para ganhar as menininhas de Saul, né? Eu não lembro de Davi colocando um Discman, um MP3 no ouvido, ouvindo musiquinha gospel e paquerando as meninas. Ele diz assim, eu lembro do jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha. Eu vejo o jovem Davi, né, enfrentando exércitos inteiros sozinho ali, né, lutando ali, fazendo a diferença na nação dele. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnegue também. Até Paulo Júnior diz, onde estava a mãe deles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnegue. Onde estava a mãe deles? Onde estava a namorada deles? Onde as esposas deles ali? Era só Deus, ponto, ali com eles. Então, irmãos, a gente poderia citar outros também, Estevão, o jovem de Provérbios, né? Filho meu, ouve as instruções do teu pai, não se desvie dos ensinos da tua mãe. Então, infelizmente, a igreja está morrendo porque a igreja não tem uma visão voltada também para a prole, para as futuras gerações, certo? Também um sintoma de uma igreja que está morrendo, a gente viu, é a supervalorização. Isso aqui é patente, isso aqui está claro hoje. É a supervalorização de tradições. Olha que coisa interessante. É a supervalorização de tradições, estilos e estruturas e resistência a todo tipo de inovação. Como assim? Olha que coisa interessante, então. Isso aqui a gente tem que ter cuidado. Nós temos que ser fundamentalistas, sim. A gente tem que guardar a boa tradição cristã, sim, claro. A tradição que nos importa é a tradição cristã, clássica, histórica. Mas veja, hoje nós estamos vendo uma febre de igrejas que elas militam mais pela placa denominacional dela, mais pela tradição, pelo estilo de doutrina, os dogmas dela, do que pela palavra de Deus, do que por essas coisas que são realmente importantes. Então, por exemplo, né, eu vi um pastor assembleiano dizendo assim, né, ele falando na internet sobre a questão da barba, né? Os assembleianos não deixam a barba crescer, né? E ele falando ali na internet, tentando dar uma justificativa, irmãos, que grau de relevância isso tem para o evangelho, para a obra, para a salvação de almas? Que grau que isso tem? Nada, irrelevante, é ridículo, entendeu? Não só a questão da barba, mas muitas outras questões dogmáticas. Eu me lembro, né, que lá na minha escola, entrou alguns anos novos, acho que foi 2021, foi 2000 e... não, foi por aí. Acho que eu estava no primeiro ano, segundo ano, não me lembro. Aí teve uma colega lá da Assembleia que estava assim, fazendo perguntas superficiais, né? E
é pecado empinar moto, essas coisas, ir pra praia. E vai perguntando, né, dessa natureza. Eu falei, não, claro que é pecado, né? Perguntas superficiais, muitas delas óbvias também. Né? E revela também muita falta de maturidade no que se refere à espiritualidade desse povo, né? Tanto que um dia desse eu fui lá pra padaria, aí passou um menino empinando moto. Aí o padeiro falou assim, oxe, a moto ela tem dois pneus, né? É pra andar com os dois, porque se for pra andar só com um, é melhor arrancar o pneu da frente. Pois é. Entendeu, irmãos? Então muitas igrejas estão morrendo. Muitas igrejas estão morrendo porque elas tratam as tradições delas, os estilos delas como se fossem intocáveis. Entendeu? Se você tocar nesse ponto aqui, dá problema. Se você tocar nesse ponto aqui, gera conflito. Se você tocar nesse ponto... Irmãos... Isso leva um pouco farisaísmo, né? Farisaísmo, irmãos, isso é absurdo. Isso emperra a obra do Evangelho, isso atrapalha o avanço. Isso coloca essas coisas acima dos princípios que são inegociáveis. Irmãos, o que é inegociável numa igreja é o princípio bíblico, evangelístico, a obra, a doutrina fiel. Isso é que é inegociável. Foi isso que Paulo falou, que se fosse distorcido, devia ser considerado anátema. Foi isso que Paulo falou. Entendeu? Então, isso aqui tá muito claro hoje em dia. E assim, irmãos, as igrejas pentecostais são repletas disso, mas a gente tem que ter muito cuidado também no nosso meio presbiteriano. Certo? Porque as igrejas reformadas também, e hoje principalmente, a gente tem muitos... Você chama esses caras de hipercalvinistas, né, Calma? Mas tem muita gente que diz absurdos na internet com relação a isso. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Nós não militamos, mais uma vez, né? Nós não militamos por cada ponto de doutrina que a igreja presbiteriana preserva. A gente milita pela palavra de Deus, né? Claro que a gente tem que amar os nossos símbolos de fé e estudá-los e crescer neles, mas o que é infalível é a palavra de Deus, o que é inerrante é a palavra de Deus, o que é verdadeiro, né? o que torna o homem perfeito e apto para a salvação, conforme Timóteo ensina, Paulo ensina a Timóteo, é a palavra de Deus. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante, irmãos. Claro que a gente tem, quando a gente for confrontado uma hora, isso não é só com a igreja presbiteriana, o pastor geralmente ensina isso quando vai pro... Pode ser que ele fale no catecumenato ou não, mas geralmente ensina isso. Que quando você for confrontado com a igreja, né, alguém zombar da igreja, ou alguém falar mal da igreja, você tem que defender a sua igreja, você tem que defender a verdade. Isso sim, ok, tá certo? Mas isso aí não só com a sua igreja, isso aí com toda a igreja do Senhor que for citada, que alguém for falar mal da igreja, você tem que defender com unhas e dentes a verdade e a igreja do Senhor. Agora, defender a igreja é uma coisa, né? Mas militar por essas nuances assim que são irrelevantes, isso não contribui para absolutamente nada no trabalho, certo? Então, um dos sintomas de uma igreja que não frutifica é isso. Tendência também ao fundamentalismo religioso, que é bem parecido com essa outra questão, né? Vocês lembram que Jesus condenou os fariseus? Uma das partes que Jesus condena os fariseus, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: vocês estão percorrendo o mar para buscar um prosélito. O prosélito é a pessoa que se convertiu ao judaísmo. Jesus diz: vocês estão percorrendo o mar para buscar um convertido, um prosélito. E Jesus diz: vocês estão fazendo ele 2 vezes mais filhos do inferno. Que palavra forte, mas... Uma pessoa que está debaixo de um fundamentalismo de tradições e dessa forma assim, ela não é impossível, porque não há impossibilidade no Evangelho de Cristo. Mas fica muito mais difícil, o coração endurece, inacessível. Quarta-feira lá em casa, todos vocês estavam lá em casa, tá? Entendeu? No estudo estava tudo bem, né? Vocês lembram que teve uma visitante, né? Keila estava com a gente. A Denise levou. Sua vizinha. Ah, sim, minha vizinha também, né? Mas nesse caso específico da Keila, nesse caso específico da Keila, ela é uma moça que ela saiu da congregação cristã. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu fui falar com ela, né? Ela disse: irmão, já estive na católica, aí eu fui para a congregação cristã no Brasil.
Aí ela disse, você falou do marido dela, aí ela disse assim, mais um dia eu ouvi Augusto Nicodemos falando, ensinando que era uma seita. Aí eu disse, meu Deus, eu estou numa seita. Ela falou. Aí eu disse assim, Keila, louve ao Senhor por isso, porque se você teve essa convicção na hora, isso não veio de você não. Você poderia facilmente ter desligado o telefone e nunca mais ter assistido Augusto Nicodemos. Porque aí, você sabe muito bem que a congregação cristã ela é exclusivista. E ela faz questão que as pessoas, os membros dela, permaneçam debaixo desse jugo, né, dessa escravidão dentro da igreja. Tanto é que se você sair da congregação cristã, eles dizem que você saiu da graça. Eles se autoproclamam a graça, né? A graça são eles. Então se você saiu da congregação, você saiu da graça. Né? Então é uma marca de uma igreja exclusivista. Eu disse a ela, se você sentiu isso, essa convicção, isso não vem de você. Como diz Pedro, como diz Jesus para Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso aí. Né? Lembrei disso agora. E graças a Deus ela está conhecendo aos pouquinhos, está se interessando, né? Disponibilizou as cadeiras para a gente ali emprestadas, né? Mas com muito carinho. Então isso é maravilhoso, irmãos. Só uma pergunta. Quando uma pessoa ela se liga demais aos dogmas da igreja, ela também não está meio que colocando a sua salvação como por obras, como se o dogma daquela igreja ela fosse ser salva, não tem como substituição não, porque a Bíblia apresenta a salvação por obra como a lei mosaica, né? Agora, nesse novo século, será que essa crença excessiva nos dogmas da igreja também não seria uma espécie de salvação por obras? Sim, pode ser facilmente confundido com isso também, entendeu? Porque a pessoa é levada a acreditar que se ela não estiver naquilo, necessariamente, ou ela está pecando contra Deus, ou ela está distante, entendeu? E ela não quer largar aquilo. Então assim, é muito perigoso, irmãos. Aquilo que eu falo dos extremos, né? É tão perigoso você ser liberal quanto você ser fundamentalista dessa natureza, dessa forma. A gente tem que ser ortodoxo, sim, fiéis, sim, aos princípios, à doutrina, sim, mas a gente tem que ter cuidado para não tornar isso pesaroso para ninguém. Entendeu? Então, há também aqui, né, por último a gente viu naquele dia, a perca da sensibilidade espiritual. Certo? Isso tudo que a gente viu de sintoma automaticamente leva à questão da sensibilidade espiritual. Nós temos que ser sensíveis, irmãos, espiritualmente falando. Sentir. Eu acho interessante, quando você fala isso hoje sobre sensibilidade, fala sobre sensibilidade hoje, eu já ouvi isso. Até a meu respeito. Né? E quando você fala ser sensível, não é ser menos homem, ou ser... que geralmente esse pessoal leva para essa parte, né? Quando fala de ser um homem sensível, não, é um homem que chora com facilidade, ou é um homem que sente muito fácil as coisas e tal. Não é um homem firme. Mas não é isso. A Bíblia deixa muito claro, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, a ideia de sensibilidade. Como assim? Paulo disse assim, eu queria ser desligado de Cristo, se pudesse, né? Afastado de Cristo, ser maldito por amor dos meus irmãos. O que é isso? Isso é sensibilidade com o povo de Israel. Entendeu? Paulo tinha. Então, além de outras coisas, né? No próprio Senhor Jesus Cristo, ele chora quando ele entra em Jerusalém. Isso é sensibilidade com a obra, é sentir, é um coração de carne. Um coração de carne é um coração que sente, é um coração sensível. Então, esses sintomas que nós vimos aqui, né? A terceirização da obra, a falta de relação, de influência com a sociedade onde ela está incluída, e o fundamentalismo, essas tradições, isso torna nos cristãos ali uma falta de sensibilidade espiritual. Porque enquanto as pessoas vão se perdendo, enquanto as pessoas deixam de ouvir a verdade, enquanto as pessoas estão precisando de uma palavra, de um consolo, de alguém ali, eles estão na internet brigando, eles estão na internet discutindo, eles estão debatendo lá. Irmãos, pelo amor de Deus, sabe? Por exemplo, tem coisa que eu acho irrelevante.
Eu, sinceramente, eu gosto muito do pastor Marcos Granconato, mas agora, ultimamente, saiu um debate com o César Cavalcante no Inteligência Limitada sobre a volta de Cristo. Mas não no sentido de falar de que Jesus vai voltar e falar isso com uma forma evangelística ali. Não, para debater como é que vai ser, se vai ser depois do milênio, se vai ser antes do milênio. Isso não interessa se vai ser antes ou depois do milênio. Poxa, eu disse assim, ninguém nunca vai saber nada do retorno de Cristo até que ele venha. Pronto. Então assim, poxa, eu tenho que saber se vai ser antes do milênio, se vai ser depois do milênio, se vai ter milênio, se não vai ter milênio, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, ou durante a tribulação. Isso não me importa. O que me importa, como diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3 lá, Pedro vai dizer, sabendo que tudo vai ser desfeito assim, Pedro diz, vocês têm que ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. É isso aí que a igreja tem que se preocupar. Ponto, irmãos. Então assim, isso tudo que a gente está vendo, esses embates, essas nuances, isso gera insensibilidade com relação às pessoas. Porque as pessoas olham assim e dizem, poxa, no que acreditar? Sendo que aquilo dali é praticamente irrelevante, aquilo dali irrelevante, aspas, né? Porque os cristãos se preocupam, se sentem atraídos, né? Por aprender, ter sua posição. Isso está ok, isso é legal, isso é bom, isso é positivo. Mas no sentido prático, evangelístico, isso não tem relevância. Prega o evangelho, como diz Osiel, né? Eu gosto que o Osiel é bem direto nisso aí. Ele diz, prega o evangelho, vai ser crente, ele diz. Né? Então assim, irmãos, são sintomas de uma igreja defeituosa e a gente está vivendo esses dias, irmãos, tá certo? Agora, irmãos, vamos para a parte aqui positiva. Vamos buscar o tratamento de Deus aqui para isso aqui. Primeiro, a oração. Ele diz aqui, ó, mesmo diante da saúde e vigor espiritual demonstrados pela igreja de Colossenses, Paulo oferece a eles um remédio. Olha o que está aí no versículo 9 do nosso texto de Colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha o pedido de Paulo aqui, irmãos. Paulo ele diz, olha, sabendo disso, que vocês estão bem, olha que interessante. Veja, geralmente a gente pede oração, quando as coisas vão mal, né? Paulo diz, sabendo que vocês estão bem desse jeito, a gente não deixou de orar por vocês. Irmãos, isso mostra que a oração, ela tem que ser constante, sempre, quando a igreja vai bem, principalmente quando a igreja vai mal. Tá certo? Então assim, a oração, ela faz parte fundamental do processo de revitalização da igreja. Eu não tive dificuldade nenhuma. O ano passado, calma, me ajuda aí, filho. Acho que foi o ano passado, né, que teve aquele eu vou chamar de avivamento, porque eu considero assim, lá na cidade de Asbury, de 2023. 2023, foi no começo, não foi? Os primeiros meses ali. Eu vou chamar de avivamento aqui, porque para mim, numa igreja comum, não aconteceria aquilo jamais. Também tá lá na Wikipedia, para os irmãos que quiserem pesquisar, ver. Tá lá os fatos. Eles começam, foi uma semana de oração. O pessoal indo para lá, pessoas de todo mundo começaram a ir para lá, e eles viraram as noites assim e tal na igreja. Então, eu não consigo ver de outra forma isso. Entendeu? Mas todo verdadeiro avivamento leva à oração. Tanto é que aqueles 120 lá de Atos, antes do Pentecostes vir, eles não ficaram com os braços cruzados, esperando que a coisa viesse. Porque Jesus disse, olha, vocês ficam aqui na cidade, que eu vou mandar o Espírito Santo. Não saiam ainda, né? Eles poderiam muito bem ter, Jesus, ok, vamos esperar aqui, e seguir a vida deles ali, esperar acontecer, de braços cruzados, com as pernas para cima. Eles ficaram orando, a Bíblia diz que estavam orando no cenáculo, quando o Espírito Santo foi derramado. Nada substitui isso aí. Eu também creio que seria um avivamento, porque ali já teve vários avivamentos. E se os irmãos forem pesquisar, né, os avivamentos que teve naquela universidade, faculdade, não sei, você consegue ver os intervalos entre um avivamento e outro.
E os intervalos é entre 20 anos, 30, 50. Só vamos observar isso ali. Irmãos, vale a pena, João Calvão citou isso aqui. Vale a pena vocês darem uma estudadazinha sobre a história dos avivamentos. Porque quando o avivamento ocorre verdadeiramente, ele tem evidências na sociedade. Né? Se eu não me engano, no país de Gales, se eu não estou enganado, a sociedade parou. Eles tiveram que entregar luvas brancas para os juízes porque não havia mais crime, não havia mais furto. Os homens iam para os bares, não conseguiam beber. Porque eles foram tomados por uma consciência, uma convicção. O Espírito Santo tomou aquilo dali. Tem um avivamento de Ivan Roberts. Achei Ivan Roberts muito interessante da história. Entendeu? Se eu lembrar, eu vou mandar no grupo para vocês verem. Tem uns vídeos que eu sempre que assisti os vídeos eu chorava. Porque era muito intenso aquilo dali. Ele dizia que quando você sentir isso, não deixe embora, agarre, não deixe embora. E junto com agora, olha o que é interessante. Junto com o verdadeiro avivamento, sempre vem em seguida um esfriamento espiritual. Então tem que ter muito cuidado também. Eu acho que é importante citar isso. Eu estou vindo de uma igreja pentecostal, Batalha Pentecostal, e a visão que os pentecostais têm sobre avivamento é bem diferente dessa que a gente está estudando. Né? Eles pegam muito a época ali de 70, 80, até ali por meados de 2010, como um fervor pentecostal, como aquela questão, porque a gente realmente veio há uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, né, de movimentos onde as igrejas pentecostais elas tinham muito mais influência, tinham muito mais, como a gente diz, né, fogo. Então, eles veio com um avivamento como aquele sinal ali. Aí quando a gente vai estudar a história, é muito importante. É bem diferente. Você sabe muito bem que um dos avivamentos que aconteceu, que foram importantíssimos, com Jonathan Edwards, quando ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? E quando ocorreu aquele avivamento ali, qual foi a consequência prática? A convicção do pecado. Aí você compara com a Bíblia e está certo. O Espírito Santo, quando vem, convence o homem do pecado. Aí você nota, qual foi a língua que ele falou ali? E outra, né? Ele escreveu um livro, irmão Gustavo, Jonathan Edwards, eu estou lá em casa. Irmãos, vale a pena ler. Eu comecei a ler esse livro, dei uma parada e vou voltar no começo, porque é um livro meio denso. Porque o Jonathan Edwards, ele era um cara erudito, né? Mas o nome é Afeições Religiosas. Irmãos, ele vai dizer ali, porque quando aconteceu o avivamento, ele disse que teve um movimento estranho no meio, que ele disse assim, isso aqui não faz parte do avivamento. Isso aqui não é avivamento. Na época do avivamento, ele achou estranho algumas coisas. Então naquela época já havia, irmão Gustavo, certamente, algum fogo estranho ali. E ele escreveu esse livro, Afeições Religiosas, para mostrar realmente quais eram os frutos do avivamento, das afeições do coração do homem. O que o avivamento produzia de dentro para fora. Entendeu? Então, você pode gravar e depois, se puder comprar, compra. Afeições Religiosas, Jonathan Edwards. É maravilhoso esse livro. Então, assim, é muito diferente do que a gente está vendo aqui. Eu lembro que antes do meu primo falecer, eu tinha 2022, foi um ano turbulento demais. Meu irmão morreu no final de 2021, minha avó morreu no começo de 2022, minha prima morreu em meados de 2022, meu avô morreu antes das eleições de 2022, meu primo, irmão dessa prima que morreu no meio, morreu depois do meu avô, depois das eleições de 2022. Foi uma série assim, né? E pouco antes da minha prima morrer, ela estava com câncer. E eu disse, meu Deus, eu não falei com eles ainda sobre o Evangelho. E o estado dela é irremediável, né? Ela ia para São Paulo e lá ela morreu, né? Só que eu disse, antes dela ir para São Paulo, eu tenho que ir lá falar com ela. Aí eu marquei o dia, fui lá na casa dela, lá na Petrolina, falar com ela, né? Aí quando eu cheguei lá, para minha surpresa, já tinha um grupinho de clientes lá, né? Bem interessante, isso é de destacar. Eles vieram de São Paulo por causa dela. Isso é de destacar isso daí. A preocupação dos eles vieram de São Paulo, era da Assembleia. Quando eu cheguei lá, eles estavam orando, eles disseram que estava passando a noite inteira orando, porque isso é legal, né? Aí eu cheguei e não disse, não, então o que eu vim fazer aqui? Só que a gente começou a conversar, né? A gente entrou na questão da igreja presbiteriana, entre outras questões, a gente começou a conversar, foi muito bom assim.
Só que lá para tantas, eu sentei com um pastor que veio, né? Aí ele disse assim pra mim, olha, eu vim de lá pra cá, aí eu trouxe minha carteirinha de pastor, né? Aí eu fui pra uma igreja, tava tendo um culto, eu fui em Petrolina, só que uma igreja fria, irmão, ele falando assim, eu só olhando, né? Uma igreja fria, desse jeito. Aí eu escutei um fogo vindo distante assim de outra igreja. Está caindo fogo ali. Eu só escutando aquilo. Eu digo, meu Deus, o que está querendo dizer? Como é que eu quero chegar com isso? Aí ele, se eu vou para essa igreja, é lá que o fogo está caindo. Isso e foi, né? Mas desde que o fogo que ele estava falando era o barulho, era o grito, era a confusão, era o BTT, entendeu? Nada de Bíblia, nada de doutrina, nada de ensino, nada de nada. Era só o barulho. Era como Paulo disse aos Coríntios, né? É como o sino que toca, é como as latas batendo, é aquele som, pronto. Entendeu? Então, irmãos, as marcas, e vale a pena a gente vai ver sobre isso depois, sobre o avivamento, né? O que é o avivamento, tá? Isaac. Eu não quero saber, o senhor falou, foi o quê? É aquele lá que tinha um carro, aquele lá que você deixou, não foi lá na rua. Que a mãe, ele até levou a gente lá pra nós. Não, nada a ver não. Aí é outro assunto, outro argumento, outra história de outro tempo. Não, filho, Aí ele falou isso. Desse jeito. Ninguém entendeu o que ele falou. Irmãos, então gravem isso, irmãos. O primeiro processo, né, de resultados para uma igreja que frutifica tem que ser a oração. Parece até ser redundante, né? A gente fala sobre oração, então oração. Não é clichê. Eu queria falar de oração, mas você faz. Entendeu? Então há uma diferença muito grande entre aquilo que se repete na teoria, nas palavras, e na prática. Irmãos, a oração, quando a gente começa a se deleitar nela, parece ser pesaroso no começo, mas depois quando você começa a se deleitar, você começa a falar com o Senhor, as palavras começam a vir aqui, aí as pessoas começam a vir na cabeça, as necessidades começam a aparecer na cabeça, você vai liberando as palavras assim, você vai se deleitando na presença de Deus, o tempo vai passando, você nem percebe. Quando isso começa a acontecer, é tão gostoso, é tão valioso, entendeu? E não passa, então, sem oração. Segundo, o conhecimento da verdade de Deus, né? Paulo diz aí, versículos 9 e 10, não deixemos de orar, né? E de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha que interessante. Não é um conhecimento superficial. O pedido de Paulo aqui é mais ousado. É o pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Né? A vontade revelada de Deus, a vontade manifestada na revelação especial de Deus nas Escrituras. Qual é a vontade de Deus? Em toda a sabedoria e entendimento. Ao 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãos, esse conhecimento de Deus ele se adquire através da comunhão com Deus, por meio da palavra, né? Isso aqui não é apenas a reflexão teológica que a gente tem, né? Os assuntos que a gente gosta de conversar vez por outra, não. Isso aqui é quando você entra, se aprofunda o Spurgeon chamava Spurgeon dizia que na frente da casa dele tinha uma como é que chama aquela árvore que produz nozes? Essa nogueira, esqueci o nome. Pinheiro, né? É Pinheiro. Aí Spurgeon dizia que ele sempre olhava, né? E tinha um esquilinho que subia lá e ele gostava, né? Quem lembra da Era do Gelo vai lembrar dele, né? Nós é outro nome. Pinheiro. E ele subia, acho que é Nogueira. Isso. Ele subia, o esquilinho subia lá em cima, né? E Spurgeon dizia que ficava fascinado em ver a alegria dele com aquela noz, né? Que ele furava a noz para poder adquirir o fruto que tinha lá dentro, né? E aí Spurgeon dizia assim: eu queria ser esse esquilo, entrando na casca da palavra de Deus e tentando extrair o que tem lá dentro, saindo do superficial e entrando, me aprofundando lá dentro.
Lutero, irmãos, ele passou 3 dias dentro de um quarto preso, porque estava fascinado com salmos. Tiveram que arrumar a porta para tirar Lutero lá dentro, porque ele estava fascinado com o livro dos salmos. Spurgeon escreveu uma das obras mais... Os Tesouros de Davi, uma obra completa do livro dos salmos. Então, assim, esses homens eram fascinados com a palavra, não era um negócio superficial, não era uma reflexão cristã, teológica, vez por outra. Não, eles entravam mesmo. Isso era o conhecimento da vontade de Deus, meus irmãos, que eles adquiriam, né? E essas reflexões teológicas que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes elas trazem soberba pra gente. Tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Vocês já perceberam com que grau, não estou falando da gente, graças a Deus eu não percebo aqui, isso aqui entre nós. Mas eu já vi isso já, entendeu? Com que grau de soberba ou de vanglória muitas pessoas, por exemplo, quando vão falar das igrejas pentecostais, falam como se fossem rebaixar assim, irmãos. A gente entende que os irmãos, né, ali, pentecostais, eles têm uma doutrina defeituosa. Como dizia R.C. Sproul, eles beiram a heresia, não é heresia, porque geralmente a heresia é considerada de um outro modo na história da igreja, mas anda beirando assim a heresia, né? Que eles atribuem coisas ao Espírito Santo, eles dizem que a evidência do Espírito Santo é uma coisa, quando na verdade não é. Tem a questão do livre-arbítrio e outras questões que são bem complicadas, né? E claro que carecem de estudos aprofundados, tanto é que a gente também tem questões complicadas para eles, entendeu? Que são difíceis deles aceitarem. Então só o Espírito Santo que vai trazer a revelação. Mas esses irmãos, muitos deles amam o Senhor Jesus Cristo, são sinceros. Eles entregaram a vida ao Senhor, eles amam ao Senhor. E são mais fervorosos, se brincar, do que nós em muitas coisas. Então, quando a gente falar desses pontos que são difíceis e que eles estão errando, a gente tem que falar com amor, com graça e com temor também. Mas muitos irmãos, quando vão tratar desses assuntos, tratam com soberba. Entendeu? Há alguns que nem irmãos, eles não tratam eles nem como irmãos no nosso meio. E a gente tem que ter cuidado com isso. Certo? Devemos sempre, né, colocá-los em nossa oração, como Paulo em Romanos 10 diz, né? Oro também por estes, que têm zelo de Deus, mas sem... Exatamente. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, a gente precisa... Eu sugiro sempre, né, que a gente, quando a gente for conversar sobre teologia, sobre coisas que a gente gosta, a gente faça isso entre nós. Em assunto, em coisas que a gente entende, que a gente concorda, né? Mas quando a gente tiver em público, em locais que não convém, não adianta entrar nessas nuances. Fala de Cristo, fala de Jesus, fala da graça de Deus, do amor de Deus em Jesus Cristo, né? E é isso, irmãos. Terceiro, vida de fidelidade, irmãos. Olha só que interessante. Primeiro, oração. Segundo, conhecimento da vontade de Deus. E o que frutifica numa igreja é a vida de fidelidade. Olha o que Paulo diz aí no verso 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, né? A vida cristã não é uma experiência especulativa, é teórica. E ela é essencialmente prática. Coerência e operosidade na prática cristã sinalizam a realidade da revitalização. Então, irmãos, a vida cristã ela é essencialmente prática. Lá em Provérbios, né, diz assim, capítulo 1. Provérbios, né, aí diz assim, Provérbios de Salomão, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras do entendimento, da inteligência, para dar entendimento aos simples e discernimento aos jovens. Olha que interessante. Para aprender o bom ensino da justiça, da equidade, e outra palavra que ele usa. Entendeu? Então, sempre tem que descer a prática. Sempre tem que descer a prática. Né? Eu gosto muito daquele texto de Esdras 7:10, né? Esdras lá diz que Esdras dispôs o coração. Esse termo dispor o coração é muito bonito. Para aprender a lei do Senhor, para praticar e para ensinar. Veja que o ensino vem depois do aprendizado e da prática em Israel. Então, a vida digna do Evangelho, né? Bem-aventurado o homem que não anda a prática no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores.
Entendeu, irmãos? Então, uma igreja que frutifica é uma igreja que se preocupa com essas coisas. Sabe uma coisa que eu vejo hoje? Inclusive eu vou fazer uma aulinha só sobre isso depois com vocês. Serve tanto para mim quanto para vocês. Questões práticas, boa conduta, etiqueta. Eu acredito que os cristãos se preocupam. Por que os cristãos se preocupam com isso? Os cristãos falam que dá na telha. Ouvem coisas que não devem ouvir. As coisas práticas da vida. Se comportam de maneira inconveniente. Não sabem se comportar em público. Entendeu? Tudo isso influencia outras pessoas. Entendeu? E a Bíblia, a palavra de Deus diz que a Bíblia nos educa, né? A palavra de Deus nos educa. Paulo diz a Timóteo. Então, irmãos, nós temos que ter coerência no nosso modo de viver e agir. E tem uma coisinha chamada, lembre sempre essa palavra. Se eu puder utilizar essa palavra sempre, claro, dando o significado correto dela para vocês, é a palavra sensibilidade. As pessoas hoje, ou bom senso. Muitas pessoas hoje não têm bom senso. Não sabem quando parar, ou quando começar, ou o que dizer, ou quando dizer, ou a forma que dizer, as pessoas não sabem. Entendeu? E isso muitas vezes é um problema para a igreja, né? Quando a gente não lida com isso. Então, uma vida digna do Evangelho. Quarto, né? A força que vem do Senhor. Olha o verso 11 aí. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, e com alegria. Certo? Então, irmãos, essa força vem do Senhor. Tá? Então, a força característica de uma igreja revitalizada não vem dela, mas vem do Senhor. É por isso que Paulo afirma aos Efésios 6:10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Certo? Então, isso é muito importante, porque uma igreja santa, ela aponta para um Deus santo. É aí que está a chave do negócio. Uma igreja santa, ela aponta para um Deus santo. Nos seus atos, nas suas obras, no seu comportamento. Ela reflete como espelho aquilo que o Deus dela é. Né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você é um reflexo daquilo que Cristo é. Certo? Então uma igreja que não é santa, uma igreja que é bagunçada, uma igreja que não é reverente, uma igreja que tem todos esses problemas que a gente já conhece, né? Está velho de ouvir. Por que Deus aponta essa igreja? Entendeu? Então, o que é colocado em xeque é o Senhor. Você pega o Antigo Testamento como exemplo. As guerras que eram travadas no Antigo Testamento, a maioria delas, não só significava a vitória do povo, que era vitorioso sobre o outro, mas também sobre o Deus do povo, sobre o Deus do outro. Entendeu? Então, por isso que quando Davi vai enfrentar Golias, Davi diz assim, olha, hoje todos saberão que existe Deus em Israel. Entendeu? Então, se o exército de Israel perdia, por negligência deles, por pecado deles, significava a derrota de Deus ali. Quando Daniel e os amigos dele prevaleciam, o que acontecia? Um decreto a favor de Deus acontecia também. Nabucodonosor diz, olha, toda pessoa que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego tem que ser despedaçado. Por quê? Porque a fidelidade deles, os frutos deles ali, redundavam em glória para o nome do Senhor. Sempre, irmão, sempre foi assim, desde o Antigo Testamento até hoje. Tá certo? Então é muito importante que a gente seja fortalecido no poder de Deus como evidência. E por último, atitude positiva. Olha o que está aí no final do verso 11 e verso 12, né? Final do verso 11, em toda perseverança, paciência, com alegria, e o 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Olha essa parte final, essa frase aqui, a herança dos santos na luz. Coisa linda, né? Deus nos capacitou a participar da herança, né, dos santos na luz. Então, quem se abre para a revitalização, para dar fruto, vive positivamente sob a luz do Senhor. E como Neemias disse, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa
força. Neemias 8:10. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a aplicar isso aqui, primeiro, né? Identificar os nossos sintomas, aquilo que é de responsabilidade nossa e a gente está negligenciando de alguma forma. E segundo, uma vez que o sintoma é identificado, identificar a solução, o antídoto, como tratar desse sintoma. Então, em resumo, a oração, o conhecimento de Deus, a vida em fidelidade, né, o comportamento, a conduta, o reservatório de força, que é o Senhor, e sempre uma atitude positiva. Essa parte da atitude positiva é interessante, certo? Uma atitude positiva. A gente tem sempre que tentar demonstrar o máximo de graça possível, não é fingir, irmãos, mas é lutar para demonstrar graça, transparência. Jonathan Edwards, nas 70 resoluções dele, uma delas ele diz assim: eu decidi sempre manifestar graça em qualquer comportamento meu que eu tiver, a não ser quando, aí ele diz assim, né, também alegria, a não ser quando as circunstâncias exigirem o contrário, uma questão de zombaria, né, alguém está zombando do Senhor, alguma outra coisa, mas ele diz, do contrário, eu sempre decidi demonstrar um ar de graça, de alegria, de mansidão. E isso é tão bom, meus irmãos. Isso é tão bom porque, por exemplo, é um estilo de vida. Por mais que a gente não seja assim no começo, né, você é uma pessoa mais, a psicologia dá muitos termos, né? Sanguínea, chama, esqueci como é que chama, colérica. Por mais que você seja uma pessoa assim, estourada, ou que fala alto, que tem esse comportamento, e é seu aquilo dali, mas quem disse que você tem que permanecer com aquilo? Quem falou que você tem que permanecer com aquilo? Né? Você tem que mudar pelo Evangelho e para o Evangelho, porque aquele seu comportamento que é seu, ele afasta pessoas, ele contamina o ambiente onde você está, ele incomoda, certo? Então, você não pode se justificar dizendo eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é assim, porque sua vida não pertence a você mais, você foi comprado por um bom preço, Paulo diz. Então, irmãos, quando você começa a aplicar isso, né, ao longo do tempo você vai se acostumando com aquele novo estilo de vida. Então manifeste sempre graça, sempre um sorriso alegre no rosto, sempre alegria, né? Claro que há momentos que a gente está passando pelo vale, então isso também transparece no nosso rosto, mas isso é algo ocasional, isso não é a regra, entendeu? Então o ambiente fica leve, a gente percebe os irmãos felizes, e é assim que a gente quer ver sempre, entendeu? Então essa atitude positiva que ele está falando aqui faz parte de uma igreja que frutifica também, entendeu? Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Pronto, então, se Deus quiser, a gente vai dar prosseguimento aos próximos estudos. O tópico 3, né? É sobre a Bíblia e a revitalização da igreja. A gente viu até agora o que é a revitalização. Segundo, os sintomas de uma igreja que carece de revitalização, foi o que a gente viu. E o terceiro vai ser a Bíblia e a revitalização. Então, nesse tópico sobre igreja, né? Sobre eclesiologia, a gente tem tantas coisas, irmãos. Revitalização, missão da igreja, a gente tem sobre plantação de igreja, a gente tem sobre discipulado, tudo isso está envolvido dentro da questão da eclesiologia. A gente tem liderança, disciplina eclesiástica, tem que ser exercida. As igrejas hoje não exercem, mas dificilmente exercem disciplina eclesiástica da maneira correta, certo? Então é isso, meus irmãos, eu queria orar com vocês. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos, Senhor, meu Deus. Obrigado por essa manhã, por esse momento, por esse ensino. Senhor, que o Senhor possa nos ouvir, Pai, e nos capacitar para nós sermos cada vez mais uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja séria, uma igreja idônea. Nós devemos sempre procurar e em busca do alvo, que é a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esse é um estágio que não vai ser adquirido aqui nessa terra, mas quanto mais nós caminharmos rumo a isso, a esse propósito, a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo,
eu tenho certeza que nós adquiriremos os frutos, Pai, dessa semeadura. Então, ó Deus, santifica a nossa igreja, Pai. Santifica esse pequeno grupo que aqui está, para nós darmos exemplo e testemunho do Senhor Jesus Cristo, onde nós estivermos, para que nós possamos, ó Deus, atrair as pessoas não apenas pelo proselitismo, não apenas pelas palavras, não apenas pelo que falamos, mas por aquilo que fazemos e vivemos, a nossa postura, a nossa descrição. Ó Senhor, se tiver algum irmão na nossa igreja, aqui entre nós, com dificuldades, e até mesmo eu, meu Pai, nos ajuda, Senhor, para que possamos, vez após vez, melhorar e amanhã sermos melhores do que hoje. E sempre, ó Deus, procurar subirmos mais um degrau na busca pela santificação, no processo de santificação. Amém. Nós cremos, meu Deus, que nós já somos salvos, que nós fomos lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Nós cremos que se nós partirmos hoje, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para nos salvar e nos salvou. Mas nós sabemos também, ó Deus, que o processo da santificação, ela passa pelo trabalho, pela responsabilidade humana, pelo teu povo. Claro que também não acontece de forma autônoma do teu povo, não é sozinho. Nós carecemos do poder do Senhor, da força do Senhor, do auxílio do Senhor para sermos santos. Precisamos que o Senhor nos ajude a nos santificarmos, os meios da graça, toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Mas, ó Deus, não permita que nós fiquemos ou continuemos na nossa pequenez de reduzir tudo, ou de achar que é impossível chegar a tal nível e tal. Não. Nos dê uma visão ampla, nos dê uma visão maior do alcance do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Porque toda vez, ó Deus, que nós minimizamos o fato de crescermos em santidade ou avançarmos, querendo ou não, nós também estamos minimizando o poder do Senhor em agir. Verdade. O Senhor é... A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz aos Hebreus que nós devemos nos aproximar confiadamente ao trono da graça, com o fim de obtermos misericórdia e graça. Então, ó Deus, quando nós nos aproximamos do teu trono em oração, nós temos que fazer pedidos ousados também, porque o Senhor é o Rei. O Senhor é digno de grandes pedidos e de pedidos confiantes. Então, Pai, como Elias fez, e como Ana fez, e como Eliseu fez, e como outros homens ao longo da história fizeram, nós também devemos fazer, confiando que o Senhor é poderoso para fazer. Então, como dizia William Carey, Senhor, outro servo do Senhor, que disse que nós devemos fazer grandes coisas pelo Senhor, pedir grandes coisas para o Senhor. Então, essa é a minha oração, Senhor. Que o Senhor nos ajude para sermos uma igreja cada vez mais atuante. Que o Senhor nos dê o 25 como um todo, por completo. Nos ajude a ter, ó Deus, relevância nesse lugar. Por favor, Deus, porque nós avancemos com o trabalho aqui, para que o teu nome, não a denominação, não os dogmas dessa igreja em particular, mas aquilo que é verdadeiro bíblico, aquilo que é essencial, o teu nome seja conhecido, para que haja uma diferença, Senhor, entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, para que conforme a gente avance, Senhor, essa distinção fique cada vez mais clara daquilo que é correto e sério, daquilo que é falho e falso. Então seja conosco, Pai, que esses estudos sobre a revitalização e a missão da igreja possam, ó Deus, ser instrumentos usados pelo Senhor para que nós possamos virar a chave, apertar o gatilho e avançarmos, ó Deus, sem desprendimento, na busca pelo conhecimento do Senhor, pela verdade e na frutificação. Então essa é a minha oração, meu Pai. Muito obrigado por essa manhã, por esse estudo, pela presença dos meus irmãos comigo, por o irmão Taislan ter vindo hoje pela manhã também, com o irmão Ítalo. É muito gostoso ter eles aqui com a gente. Também, ó Deus, pelo irmão Gustavo e por Francilene e toda a família. Nós te pedimos, te agradecemos e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar?